Olá! Momento de fazer o trabalho de conclusão de curso? A gente sabe que é um desafio e tanto. E agora, tem um elemento novo nessa história toda: a inteligência artificial. Ela pode ser uma ferramenta incrível, mas também pode virar uma baita armadilha. Hoje, vamos entender direitinho como usar essa tecnologia do jeito certo, de forma segura e ética. Ok, vamos direto ao que interessa. A pergunta que todo mundo está se fazendo: afinal de contas, pode usar inteligência artificial no TCC? A resposta curta é sim. Mas calma, tem um grande porém. Pode, desde que se sigam algumas regras bem claras. E é justamente sobre essas regras que a gente vai conversar agora. Para começar, vamos falar sobre o dilema do TCC. A gente sabe que a pressão é enorme, o tempo é curto e aí a IA aparece como aquela solução mágica, super rápida. Só que essa facilidade toda vem acompanhada de alguns riscos éticos que a gente precisa e muito entender. Pensa bem, de um lado, tem toda aquela luta, né? Correr atrás de referências, organizar os capítulos, deixar tudo no formato da ABNT. São tarefas operacionais, mas que gastam um tempo e uma energia gigantescos. Do outro lado, vem a promessa da IA. Mais agilidade, mais otimização e a chance de focar naquilo que realmente importa. O grande segredo está em achar o equilíbrio perfeito entre esses dois lados. Agora, olha só, aqui é onde o perigo mora. É muito importante a gente saber quais são os erros mais comuns. Muita gente acaba caindo na tentação de copiar e colar trechos inteiros gerados pela IA, ou então usar aquelas citações falsas que a ferramenta às vezes inventa. Outro erro grave é pedir para a IA interpretar os resultados da pesquisa. E talvez o pior de todos, simplesmente não avisar, não declarar que a ferramenta foi usada. E as consequências de um deslize desses, olha, não são poucas. Podem ir desde uma nota mais baixa até a anulação completa do trabalho. Em casos mais sérios, isso pode levar até uma expulsão. E, pensando a longo prazo, isso pode manchar uma reputação profissional e acadêmica. Sem contar que, ao confiar demais na IA, o próprio desenvolvimento intelectual fica limitado, né? Então, chegamos ao ponto central de toda essa conversa. É preciso mudar a mentalidade. A IA não é a autora do trabalho, ela é uma assistente. Entender essa diferença é o que vai garantir um uso seguro, ético e inteligente da tecnologia. Essa é uma dúvida super comum, que sempre aparece nas conversas com os orientadores. Poxa, se a ferramenta ajudou tanto a estruturar o texto, a organizar as ideias, será que ela não deveria ser considerada uma coautora? A resposta para essa pergunta é fundamental. E a resposta é um sonoro e definitivo não. Como os especialistas da área acadêmica sempre reforçam, a IA não tem pensamento crítico, não tem responsabilidade moral. Ela não consegue defender as ideias que estão ali no papel. Por isso, ela nunca pode ser autora. Ela é uma ferramenta, um apoio, mas nunca vai substituir o intelecto humano. Por quê? Vamos lá. O que é autoria no mundo acadêmico? É assumir total responsabilidade pelas ideias, pelas análises, pela originalidade de cada argumento. É uma coisa humana. A IA processa dados, ela organiza informações, mas quem constrói o conhecimento de verdade e defende aquela tese é quem assina o trabalho. Certo? Então vamos para a parte prática. Como exatamente se usa a IA do jeito certo em cada etapa do TCC? Sim, existem maneiras corretas de usar essas ferramentas para otimizar o processo sem colocar a integridade do trabalho em risco. Geralmente, um TCC segue mais ou menos esse roteiro, né? Primeiro, a escolha do tema, depois, a revisão da literatura, a estruturação do texto, a parte da escrita e da análise e, por fim, a revisão final. A ótima notícia é que a IA pode sim ser uma assistente bem valiosa em cada uma dessas fases. E este slide aqui deixa essa diferença bem clara. O uso ético com assistente é, por exemplo, pedir sugestões de temas, ajudar a organizar um sumário ou fazer uma revisão gramatical. Agora, o uso antiético como autora seria pedir para a IA escrever um capítulo inteiro, interpretar os dados ou, pior, criar as conclusões. A IA organiza, mas quem analisa e cria é o autor, a autora.
E aqui temos algumas sugestões de ferramentas. O Perplexity, por exemplo, é excelente para buscar artigos com fontes reais, o que ajuda a evitar as famosas alucinações de outras IAs. O Grammarly é ótimo para refinar a escrita, não só em inglês, mas também em português. E o Metzer, bom, é um baita aliado para automatizar aquela formatação chata das normas da IBNT. Muito bem, vamos agora para as regras do jogo. Existem alguns cuidados que são, assim, inegociáveis. Seguir esses passos é o que garante que a tecnologia vai ser uma aliada e não um problema na avaliação final. A regra número 1, a mais importante de todas, é a transparência. Honestidade é a base de tudo na academia. Ser transparente sobre como a IA foi usada no trabalho não é sinal de fraqueza, pelo contrário, mostra maturidade e domínio sobre as novas tecnologias. O ideal é sempre conversar com orientação e checar as normas da instituição. Então, para garantir que o caminho está certo, é só seguir este checklist. Primeiro, verificar absolutamente todas as referências que a IA gerar. Segundo, lembrar sempre que a autoria das ideias é sua. Terceiro, consultar as regras da universidade. E por último, e super importante, declarar formalmente que usou a ferramenta. E como se faz essa declaração? É muito simples. Esse texto que está na tela é um modelo perfeito. É só incluir no final do trabalho. É um parágrafo curto, direto, transparente, que deixa claro que a ferramenta foi usada como assistente e não como autora. Isso resolve qualquer dúvida ética. Bom, estamos chegando ao final e a mensagem principal é esta. A tecnologia é sim uma aliada poderosa, mas o pensamento crítico, a capacidade de análise, a voz de quem escreve, isso é insubstituível. É isso que transforma um monte de informação em um trabalho acadêmico de valor. Antes de entregar a versão final do trabalho, vale muito a pena fazer uma autoavaliação com essa pergunta em mente. A IA foi usada para facilitar o trabalho ou para substituir o esforço? Se a resposta for facilitar, parabéns. O caminho foi o ético e o responsável. É importante guardar isso. A tecnologia serve para otimizar as tarefas mecânicas e liberar tempo para o que realmente importa: pensar, argumentar e construir conhecimento. A tecnologia é a aliada. A autoria será sempre, sempre de quem assina o trabalho.